Estamos começando a nossa primeira gravação, né, de um caso. A gente pensou nessa iniciativa de chamar parceiros e equipes com que a gente trabalhou durante bastante tempo. A gente percebe que muitas vezes nas redes sociais alguns assuntos são tratados de forma mais superficial, então a gente queria se debruçar em cima de experiências que a gente tinha vivido junto com outros parceiros e outras equipes em relação a alguns temas específicos. É uma ideia que a gente colocou, né, para a Civil Master, a Civil Master como uma equipe e um parceiro que a gente trabalha há muitos anos concordou. A pessoa que está aqui representando a Civil Master é o Iago. Oi, Iago. É um prazer, muito obrigado. Sou o Iago, sou engenheiro civil e geotécnico da Civil Master e tive o prazer de trabalhar junto com a Muniz Espada nessa obra ferroviária que foi um marco para nós e acredito para vocês também. Sem dúvida, né? Nós também ficamos satisfeitos, né, de poder demonstrar, apresentar para esse trabalho que foi realizado, né, em que houve uma aproximação das duas empresas, né, que buscaram estar juntas e chegar a um bom resultado, né, durante a obra, né? A gente tem que lembrar que esse trabalho especificamente, que a gente está apontando aqui como estudo de caso, eu acho que chegou a durar quase 2 anos, né, Iago, em termos de duração da obra, entre início do trabalho e finalização. Teve de obra foi aproximadamente um ano. A gente conseguiu, teve um desafio bem grande que é uma mobilização durante o período chuvoso, então a gente sabe que é complicado trabalhar nesse período, principalmente em lugares de difícil acesso, mas a gente conseguiu manter o prazo e realizar a obra dentro de um ano. Para a gente, o trabalho começou antes, né? Nós desenvolvemos um mapeamento geológico, né? Em que a gente buscou lá identificar as principais famílias que estavam presentes, os mecanismos que levavam à estabilização do maciço, né? Que tipo de mecanismos. Foi feito também o zoneamento do maciço, né? Identificando a classe do maciço, e, a partir disso, foi feito um projeto por uma outra empresa, e nós também participamos da certificação desse projeto, e, na fase de obra, também tivemos a oportunidade de fazer o acompanhamento da obra, né? Foi essa a participação. Essa obra teve um ponto que foi desafiador para todo mundo que estava participando dela. Durante o projeto, a gente foi em 2019, 2020, a elaboração do projeto. A certificação começou em 2020 e se estendeu por 2021, final de 2020, 2021. E para todo mundo foi um desafio muito grande porque era início da pandemia, todas as empresas estavam tendo que se adaptar. Então foi um desafio especial por causa disso. As visitas a campo foram limitadas. Então, agora eu acho que a gente pode começar a passar, né, assim, as imagens e explicar um pouco desse caso, né? A gente tem, né, participantes a Lívia, que é uma engenheira nossa, engenheira média, que trabalhou durante todo esse período nessa iniciativa. A gente tem o Espada, que é o nosso sócio fundador, e a gente tem o Iago, que foi o engenheiro residente, né, da Civil Master, acompanhou lá de perto todos esses detalhes de campo. Então, acho que a gente pode começar passando as fotos, Lívia. Então, essa imagem apresenta, né, o local, que foi motivo de mapeamento geológico-técnico, projeto, certificação e depois obra e ATO trabalhando conjuntamente. Para outra imagem. Então, essa imagem aí mostra a fase de mapeamento, né, em que foram identificadas aí 5 famílias, né, que definiam os mecanismos de estabilidade para o maciço. Regiões cisalhadas também foram identificadas,
e foi feita uma classificação do maciço, né, de acordo com cada área e sua competência. Essa é uma imagem antes de obra, né, em que já haviam estruturas de contenção colocadas, mas que não eram plenamente suficientes para garantir a estabilidade como um todo do maciço, né? Aqui fica claro, né, a característica desse maciço, um corte em caixão, né, em que se observa taludes negativos, né, em que podem individualizar blocos, né. É importante dizer que foi identificado já na fase de mapeamento que não havia nenhuma grande estrutura instável, né? Mas na face superficial havia indicações de estabilidade. Esses blocos no pé mostram isso. Aqui também fica claro também a necessidade de medidas adicionais, né? Apesar de na parte superior ter um concreto projetado, se vê um talude negativo com possibilidade de tombamento de blocos, né? Essa imagem que você mostrou é um ponto importante a gente falar também do cuidado que a gente precisa ter na execução, né? Porque a gente está fazendo a proteção de um talude, a gente faz todo o trabalho, inicia fazendo a limpeza para a gente remover o maior número possível de blocos para que a gente não tenha nenhum acidente. Mas essas condições com negativo, elas existem, algumas a gente não consegue eliminar, então a gente tem que tratar elas, né? E para a gente conseguir entrar com segurança, a gente tem que sempre vir fazendo o tratamento descendente, trazendo a tela já protegida, presa aos chumbadores, para a gente conseguir entrar com segurança e tratar esses pontos, né? Nas imagens que a gente vai ver na frente, fica claro essa sequência que o Iago coloca, né? Aqui são indicações diárias de tratamento, cada área com sua medida de estabilização. Na parte superior ainda se tem solos, já na parte inferior o maciço é plenamente rochoso. Então, em função dessas características, foram estabelecidas soluções para cada região. Aqui nas seções transversais daquela região, se observa na parte superior um solo grampeado, na parte inferior chumbadores com tela, né? Basicamente as soluções que foram adotadas, né? Aqui já uma fase de obra, né, que o Iago pode colocar assim um entendimento mais claro. Ele acompanhou a obra, ele foi o engenheiro responsável pela execução. Aqui a gente teve um desafio bem grande, que esse corte era uma linha singela do nosso cliente, que não podia ser paralisada em nenhum momento. Então a gente teve que operar com equipamentos especiais, com técnicas de acesso por corda, que permitiam que a gente realizasse o trabalho sem interferir na ferrovia, mantendo a operação do nosso cliente, né? E também, né, a gente implementou uma série de perfuratrizes, tecnologias e técnicas que permitiram a gente ter maior produtividade para conseguir manter aquele prazo que a gente tinha combinado com o nosso cliente. É interessante notar, né, nessa imagem, né, que, na realidade, você tem 4 ações simultâneas se dando, né? Exatamente, a gente tem até mais, porque a gente tem as pessoas que a gente não está vendo que trabalham também para tornar isso possível, Possível, né? né? A gente tem a perfuração com Wagon Drill, que é uma perfuratriz de menor porte. Em cima a gente consegue ver já uma perfuratriz com um implemento, que é um implemento para uma escavadeira, e no meio o pessoal fazendo bate-choco. E tenho as pessoas que dão auxílio lá em cima para conseguir movimentar esses equipamentos e movimentar as cordas para eles conseguirem se movimentar no talude, e sempre fazendo atividade sem sobreposição, porque
apesar da gente fazer a limpeza prévia, fazer a proteção com a tela, sempre existe o risco de, durante a movimentação do talude, ter pequenos desprendimentos. Então, a gente tem que ter muita atenção à segurança e jamais, né, operar com sobreposição de atividades, que é um risco de queda de pequenos blocos que eles podem passar pela tela, né? E quando a gente está falando de taludes aí de mais de 20 metros de altura, isso com certeza é um risco que a gente tem que mitigar e eliminar aí. Os taludes aqui chegam a 28, 30 metros, né? Isso realmente merece muita atenção essa questão da superposição das ações, né? Vamos seguir, então, aí para a próxima imagem. Essa já é uma visão geral do corte, né? Um lado esquerdo e direito, e toda a estrutura que é necessária para executar uma obra dessa, né? Aqui a gente tinha uma estrutura de canteiro para atender os dois lados, e para fazer a passagem, a gente tinha uma passagem, teve que implementar uma passagem de nível, que é um processo, a gente precisa validar com o nosso cliente, ele verifica todos os parâmetros que precisam para a gente ter essa passagem de nível, porque é uma interferência, são equipamentos que vão estar passando em cima do ativo dele. Então, a gente implementou, conforme o procedimento dele, para a gente conseguir transitar entre os lados, porque senão a gente não teria acesso para o outro lado da ferrovia. Apesar de estar muito próximo, ele é distante, né? E aqui a gente consegue ver um dos equipamentos que a gente implementou, que era um robô de projeção de concreto, que permitiu que a gente executasse uma atividade praticamente eliminando as pessoas ali do talude. E como era uma área muito extensa, a gente assim, ganhou muita produtividade e eliminou o risco das pessoas expostas, né, às atividades de alto risco, como no talude, em acesso por corda. Aí é uma outra imagem, né, que já mostra uma fase de tratamento da parte superior, que é um saprólito, né, mas que está sendo alvo de implantação de um solo grampeado, né? E aí as pessoas também trabalharam, né, com cabos, né, para dar suporte à execução aí dos grampos, né? Essa parte superior, a gente implementou uma perfuratriz com uma escavadeira de longo alcance para a gente conseguir reduzir essa exposição e ganhar produtividade. Então, essa parte superior, que tinha toda uma banda de prólito com tratamento de concreto projetado, a gente conseguiu, com essas técnicas, ter uma boa produtividade e reduzir um pouco o risco. Uma visão aí do lado direito para o lado esquerdo, né, que já se nota o tratamento também nas partes superiores, né? Aqui, colocação de geodrenos, né, que vão ficar cobertos por concreto projetado, com saída nos barbacãs. Isso tem uma dimensão também da altura do corte, né? É uma fase que, do lado esquerdo, já se tem o concreto projetado colocado, já se tem aí a questão das telas e também dos chumbadores, né, Iago? Isso, aqui a gente consegue ver que a gente vem fazendo o tratamento descendente, né, para a gente conseguir justamente dar essa segurança para as pessoas que estão ali na operação. Acho que é muito importante, Thiago, a gente frisar, né? Mais para frente a gente vai ver alguns vídeos. Qual é o tamanho do corte que a gente está falando, né? Aquela equipe que está ali, ela está a uma altura do nível da plataforma bastante significativa, o que significa que, às vezes, um parafuso que, né, caia Com dali certeza. impacta uma pessoa que possa estar trabalhando embaixo, uma equipe de manutenção, enfim. Por isso que é indispensável a gente seguir todas as normas internas da Civilmar, como do cliente, para a gente ter barreiras que impeçam que isso aconteça. Aqui o ativo, ele fica liberado para o cliente trabalhar, mas nós, por exemplo, não podemos transitar na parte inferior enquanto tem
alguém no talude ou uma perfuratriz. A gente só pode fazer essa transição quando essas pessoas se retiram ou quando a gente paralisa a atividade. Então, tem uma complexidade grande de logística, até para movimentar os materiais, os equipamentos, porque a gente está dentro desse corte, praticamente a gente não pode transitar na parte inferior dele, que é uma das regiões que a gente teria acesso. Então, por isso a gente tem que utilizar técnicas de acesso por código para a gente conseguir transportar os materiais, fazer as instalações das telas, das placas, porcas, grampos e demais atividades. Aqui é uma imagem que mostra, né? Eu acho que aí a Lívia até pode falar mais claramente, né? É uma ação do ATO, após a limpeza, pode fazer uma otimização do projeto, né? Foi identificado durante a obra que seria importante fazer um ajuste da localização dos tratamentos. Então, no projeto, pelo que se tinha de informação, foi previsto que a parte mais íntegra da rocha estaria nessa região dessa linha azul. E depois da limpeza foi observada a necessidade de passar o tratamento com tela e chumbador para essa região mais superior e implantar concreto projetado, seguir implantando concreto projetado no topo do talude, mas fazer essa alteração, esse ajuste da locação dos tratamentos. Isso é uma questão bem comum em obras de geotecnia, que a gente tem essa definição no projeto e quando a gente chega em campo, que realmente faz a limpeza, que a gente tem uma condição de visualização, de mapeamento melhor, a gente tem alterações. E é importante que a gente tenha esse suporte do executor e do ATO e tenha essa comunicação para a gente conseguir chegar numa solução que tecnicamente é correta, que vai atender o objetivo do cliente e que, no final, quando a gente faz a somatória de tudo, a gente consiga também manter o prazo inicial, o custo inicial, e é uma coisa que o cliente sempre cobra da gente, né? Que a gente tem que estar tecnicamente correto, tem que estar dentro do prazo e dentro do custo. Que foi algo que a gente, a muitas mãos, a gente conseguiu conquistar nesse contrato. Nessa obra, inclusive, a gente teve participação de um geólogo, que aí ele conseguiu ir a campo, visitar fazer medições e dar apoio para a equipe do ATO fazer cálculos para otimização do projeto também. Foi bastante importante. Aqui também também uma imagem que mostra, né, uma otimização que foi feita do projeto pelo ATO, e a Lívia pode também colocar aí que foi realizado. Nessa região foi feito mapeamento, a gente já tinha um mapeamento, mas foi feito depois da limpeza, foi possível analisar mais de perto os blocos pela equipe do ATO, e com isso foi constatado que seria possível reduzir a quantidade de tirantes, e esses tirantes no futuro poderiam ser realocados se fosse necessário, mas para essa região foi possível reduzir a quantidade de tirantes. E se a gente fazer um trabalho em conjunto, assim, Foi. a gente realizava as primeiras marcações conforme o projeto, e combinava sempre com a TO para ele ir confirmar essas posições. Então, muitas vezes a gente tinha esses ajustes, que era para conseguir um projeto mais adequado, né, e racional. Também é outra ação da ATO, em que tem na parte inferior aí um solo saprolítico com material rochoso. Aqui foi determinada também uma medida adicional que a Lívia pode contar aí para a gente. Nesse local foi implantado proteção com solo grampeado, com passe em concreto projetado. Proteção dessa região, depois da remoção desse material. Acho que nesse ponto, os dois lados da ferrovia tinha uma lente, uma região de solo que, entre as camadas de rocha, que a gente fez essa proteção. Era uma região de saprólito,
E aí, à medida que ia havendo a degradação natural, a remoção natural pelos agentes naturais desse solo, desse saprólito, as rochas superiores ficavam estabilizadas e perdia o apoio desse material inferior, e por isso foi importante implantar esse concreto projetado. Na verdade, não foi só o grampeado, foi só o concreto projetado com a tela para proteção do pé do talude. Evitar a erosão, né? Porque pela erosão, né, havia perda de material e calçamento, né, da parte superior em blocos, né? E esse é um ponto muito sensível para o cliente, né, Iago? Para essa questão da ferrovia, com às vezes materiais que são carregados, né, finos durante a obra, que entopem a drenagem e você tem possíveis pontos de acúmulo de água. Isso é uma coisa que para muitos clientes é importante. Com certeza. A gente tem que não só pensar na solução, como pensar nas consequências, né? Quanto tempo ela vai durar? Se ela tem uma manutenção para o cliente vai ter que dar manutenção constante, que não é vantajoso para ele ter um ativo que ele tem que estar constantemente visitando para dar uma manutenção, senão ele pode falhar, se não fizer essa manutenção. Então, a gente tem que sempre pensar em aplicar soluções que atendam o cliente, que dê a menor nível de manutenção para ele. Então, a solução foi bem assertiva, porque eliminou ali tanto o carregamento de material para drenagem, poderia entupir e encher o corte de água, né? E no longo prazo isso é muito melhor para ele, porque ele tem um menor custo de manutenção. Aqui já é uma visão de uma fase mais adiantada da obra, né, que uns profissionais trabalhando aí. Essa já é uma fase que a gente entra na finalização, no acabamento, que a gente faz os ajustes na tela, com tensionamento, fazendo as correções, onde tem negativo, a gente precisa fazer a conformação da tela para que ela fique realmente aderente ao talude, e o torqueamento. E aí a gente já faz o acabamento final, né, nessa fase. Essa observação do Iago é bastante importante, né? Da tela está muito próxima ao maciço rochoso, né? Que pelas diferenças que acontecem, né, de blocos projetados, blocos mais internos, não é simples fazer isso, e muitas vezes em obras a gente observa que não houve esse cuidado. Nesse caso aí se buscou atender esse aspecto, né, Iago? Com certeza. E isso também tem a parte da gente conversar e trabalhar junto, porque tem pontos que a gente consegue deixar a tela aderida apenas com o grampo de sistema, e tem lugares que não, que a gente realmente tem que partir para os grampos extras, né? Então, isso a gente sempre combinava, né, com a teoria, a gente já ia mapeando durante a execução os pontos, para a gente tentar deixar os grampos extras já prontos, para a gente não ter que retornar naquele ponto, porque para nós, como executor, a gente retornar num ponto que a gente já passou com a perfuratriz menor é sempre mais custoso. Então, a gente sempre tinha essa relação, essa conversa, para a gente trazer a obra realmente pronta, né? Que a gente finaliza. Acho que nesse momento a gente pode, Iago, compartilhar os vídeos e aí você ir comentando sobre aqueles aspectos que a gente levantou, né? Que existe um local que tem isso. Então, agora a gente vai ver alguns vídeos que foram produzidos pela Civil Master na obra, que inclusive assim, são vídeos que a gente ficou muito feliz, né, de ver prontos, porque dão um panorama geral da obra, né, e do desafio que foi essa obra. E o Iago vai comentar alguns aspectos específicos que são condicionantes da execução, né, nesse tipo de ativo. Então, essa obra que a gente fez, todas elas, todos os pontos, né? Esse é um dos principais pontos que a gente tratou. Todos eles tinham essa característica de ser um corte de muito difícil acesso.
A única técnica que realmente poderia ser usada pela altura e pela necessidade de manter a via liberada para a operação do cliente era fazer o serviço com acesso por core, mas a gente implementou algumas tecnologias, como perfuratrizes com lanças de longo alcance, para a gente conseguir reduzir a exposição de pessoas e ganhar produtividade também, porque a gente precisa ter esse trade-off. O robô de projeção que a gente consegue projetar e de uma única vez cobrir uma área maior e também reduzir a exposição de pessoas. Mobilização de equipamentos rodoferroviários que pudessem efetivamente utilizar a linha do cliente. Para isso, a gente precisa ter profissionais treinados para fazer a liberação e a devolução de linha, que é um processo que a gente se comunica diretamente com o centro de controle da ferrovia, e ele libera a via para a gente trabalhar durante um período definido de tempo, e a gente tem o horário exato para entrar e utilizar e o horário para finalizar. E essa obra ela é intensiva em mão de obra, porque a gente mecaniza o máximo possível, mas ela ainda necessita de muita mão de obra, e assim, o máximo, a gente sempre prioriza a utilização de mão de obra local. Então, a gente implementamos um centro de treinamento para conseguir formar as pessoas, porque é uma atividade que necessita de um treinamento específico, que é um treinamento de aproximadamente uma semana. Então, durante uma semana, dentro de um centro de treinamento, os profissionais fazem um treinamento teórico e prático. E, para concluir esse curso, para validar efetivamente que eles estão aptos para realizar esse tipo de atividade, eles têm que passar por uma certificação externa que certifica que ele está apto, que ele tem os conhecimentos e as habilidades necessárias para realmente fazer uma atividade em altura num talude, né? Além disso, é claro, ele é treinado internamente nas partes específicas de execução de perfuração e da parte de instalação de telas, que existe todas as particularidades para a gente instalar elas conforme o projeto e conforme o manual do proprietário. E também a gente faz, claro, as orientações para ele, durante a atividade, que ele consiga identificar também possíveis riscos ali. Então, mais de uma vez, a gente recebe o feedback deles falando, olha, eu vi que tem um bloco que eu não consegui remover, o que eu faço? Ele vem, nos procura para a gente dar uma solução e conseguir fazer uma atividade segura, né? Sim. E essa questão da interação entre o campo e a obra é um dos pontos que a gente considerou mais forte, né? Nesses ativos, o caso que a gente está estudando especificamente, porque em vários momentos a gente teve que refazer pontos específicos do projeto, né? Fosse para ancorar blocos mais instáveis, fosse para reforçar telas. Então, essa interação aconteceu em vários momentos, desde o início até o final da obra. Espada, você quer comentar alguma coisa a respeito disso? Não, é isso que as imagens estão mostrando, realmente a dificuldade, né, de atuar num local como esse, né, e os cuidados, né, que o Civil Master buscou resguardar a execução da obra, né, a ponto de não ter tido nenhum acidente, né, Iago? A gente conseguiu concluir essa obra sem nenhum acidente e foi realmente um êxito, porque a gente não teve acidente, a gente tinha um desafio grande do período chuvoso, né, de a gente compatibilizar com o clima a nossa execução. Não tivemos um acidente, compatibilizamos com o clima, mantivemos o prazo e o custo. Mesmo que a gente tenha feito os ajustes em campo, adicionando tratamento, às vezes, onde é necessário, mas a gente também fez as otimizações, né? Então, com a redução de tratamento onde era necessário, ou às vezes
modificação de classificação depois da que a gente fez aquela limpeza. Essa obra foi um exemplo muito feliz do que a Letícia falou, do trabalho em conjunto da equipe que está executando com a equipe que está acompanhamento técnico de obra, com a equipe que está responsável por esses ajustes no projeto, que no caso foi a Muniz Espada. A Muniz Espada, nessa obra em específica, ficou responsável pelos ajustes de projeto necessários, que geralmente cabe à projetista, mas nesse caso coube à certificadora. A Civil Master trabalhou com a gente numa parceria muito boa. Eles disponibilizavam essas imagens para a equipe que estava no escritório fazendo os cálculos de como deveria, quantos tirantes seriam necessários. Todo esse material que a Civil Master disponibilizava para a gente era muito importante, ajudava bastante na hora de fazer os cálculos necessários para dar o respaldo para a equipe de campo do que seria necessário. E a gente teve também, né, que foi uma preocupação, um geólogo, né, junto, né, no ATO, também mapeou os pontos críticos, né, junto com a equipe da Civil Master de campo, que também determinou, né, mudanças de tratamento, alcance de pontos, né, mais frágeis. Então, eu acho que também foi um diferencial, né, a participação desse nosso geólogo em campo e da equipe de escritório, trabalhando lado a lado com a equipe de execução. Espada, você gostaria de falar mais algum ponto? Não, eu entendo que esse trabalho foi um exemplo, né, de uma ação conjunta, bem bastante satisfatória, né? Afinal, o cliente ele quer o ativo protegido, operacional, mas ele quer também que a gente faça uma obra tecnicamente correta e com segurança, com qualidade. Não adianta a gente fazer a obra, ter muitos desvios de qualidade, isso acaba tendo custo e prazo para resolver, então a gente não teve problemas de qualidade. E quer o respaldo técnico, tanto da execução. E quer garantir a longo prazo, né? Exatamente. E a Isso. qualidade da obra foi muito importante para isso, garantir a longo prazo. Nesse local, o cliente solicitou para a Muniz Espada, que não é uma coisa que sempre é solicitada, concentrado em um único documento, recomendações de manutenção. Então, a gente juntou o tratamento que tinham na obra, inclusive drenagem, quais seriam as preocupações que o cliente deveria ter e o intervalo de tempo que ele deveria se organizar para fazer inspeções e manutenções quando fosse necessário. Uma outra preocupação, né, Espada, eu acho que você pode comentar um pouco, foi a questão da gente ter uma documentação única, que também foi uma solicitação do cliente, mas que a gente tinha colocado como um elemento principal, assim, do histórico, que foi cada obra tem todos os tratamentos que foram feitos, todo o histórico de obra, todos os indicativos de alteração de projeto, num único documento que é um pouco semelhante ao book que a construtora entrega, mas que também o ATO entregou nesse caso, né? Sem dúvida, né? Você pode ter rastreabilidade, né, do que foi executado, né? Então, isso ajuda muito na questão da vida a longo prazo desse ativo, né? E nesse caso, o documento que o ATO forneceu é um documento resumido. Todas as informações de manutenção, elas ficam no book, mas com esse documento que o cliente solicitou para a gente, tem todas as alterações de projeto e todas as indicações de manutenção de uma forma mais resumida. Isso facilita para o cliente. Iago, mais algum ponto que você acha que a gente não tenha comentado? Não, acho que é isso. Acho que a gente passou por todos os pontos que eu tinha separado. A gente gente pode ir agradece pra- muito assim, a parceria. A gente conhece o trabalho da Civil Master há muitos anos, assim. A gente teve um encontro feliz nessa obra, mas não foi só essa, né? A gente já encontrou com a Civil Master em outras situações. E a gente agradece também, Iago, a oportunidade de mostrar
esse trabalho em conjunto, de vocês terem acreditado nessa primeira iniciativa de gravação de um caso, né? Da forma que foi possível. E a gente está muito feliz. Nós também, a gente agradece, a Civil Master agradece a oportunidade, a gente falar e divulgar o nosso trabalho, né? Que muitas vezes a gente trabalha, nosso trabalho às vezes fica em lugar remoto, é um lugar sem acesso que está restrito somente às pessoas envolvidas e poder mostrar isso, mostrar todo o trabalho que a gente faz, todos os equipamentos e toda a dedicação que a gente tem, é uma oportunidade muito boa e obrigado a vocês e sucesso para nós nas nossas próximas jornadas, né, nos próximos projetos. Nós agradecemos também, foi uma bela oportunidade, né, de se apresentar o trabalho realizado, né?